Você tem dificuldades em aceitar que a vida cristã é uma luta? Responde para você mesmo de maneira bem sincera. Seja sincero contigo mesmo. Você se decepciona quando afirmamos que estamos em guerra? Você se decepciona quando ouve essa afirmação? Você se desaponta por ser chamado de soldado de Cristo? Quer dizer, você é alguém que não está no comando. Você é um soldado. Você reluta em aceitar quem é e para o que é. Ou seja, usando outras palavras, quer você seja um operador, quer você seja um soldador, uma dona de casa, um missionário, quer você seja um professor, um motorista, qualquer outra profissão, você não está satisfeito com o trabalho que tem. Você reluta em assumir o que Deus planejou que você morreu no comecinho do século XX. J.R. Miller, ele diz: não há espaço para o grande ou pequeno aqui. Ter sido pensado por Deus e depois ser formado pelas mãos de Deus para ocupar o lugar que for, é glória suficiente para a maior e mais desejada vida. O lugar mais alto que podemos alcançar na vida é aquele para o qual fomos projetados e feitos. Nós fomos chamados para uma vida digna. Efésios capítulo 4, versículo 1 deixa claro isso. E você foi escolhido por Deus para ser um discípulo de Jesus por toda a eternidade. Se você foi chamado, você agora será discípulo de Jesus por toda a eternidade. Você terá uma carreira proposta por Deus enquanto viver neste mundo. Existe uma carreira a seguir. Deus planejou como, o que, onde, quando, como vai usar você. Viveremos neste mundo seguindo uma carreira proposta por Deus. Diga-se de passagem, é um mundo de passagem. É por pouco tempo, temporário. Deus o elegeu para viver eternamente com Ele. Num mundo perfeito, com a natureza perfeita, um viver perfeito, num novo mundo perfeito. Mas por esse mínimo de tempo, talvez você vá viver 150 anos, mínimo, é muito pouco, diante da eternidade que Deus, para a eternidade para a qual Deus nos chamou, né? Ele o quer usar como e onde Ele planejou, para a glória de Deus. Cantamos aí várias vezes. A Ele a glória. Ele o chamou e o mantém aqui neste mundo para que você atue como soldado dele nessa guerra. Enquanto houver esse descontentamento, enquanto você não assumir que é um discípulo de Jesus, disfarçado de dona de casa, de pastor, de operador de lift, de líder na fábrica, de operador de robô, de soldador, de caminhoneiro, de tradutor, ou tradutora, ou de atendente. Você está disfarçado disso. Você é um discípulo. Enquanto você não assumir isso, não estará vivendo de forma digna do chamado de Deus. Você foi chamado, você foi chamada para uma vida digna desse chamado, que é ser representante de Cristo, ser embaixador de Cristo, lutando o bom combate. A vida cristã é uma batalha. Então, perseverar na fé, irmão, sempre vai ser uma luta, porque a perseverança já traz essa esfera de dificuldade, porque enquanto você estiver não apenas desejando, mas buscando e vivendo uma vida, expressando um comportamento que expressa o caráter de Cristo, os poderes das trevas sempre serão oposição. Por quê? Porque a luz incomoda. Você não vai brilhar porque você é luzinha que brilha aí por conta própria. Não vai acontecer isso. Nós somos vasos de barro. Dentro de nós há um tesouro. Cristo está em nós. E o que importa é que esse vaso comece a se rachar, comece a se quebrar. E quando esse vaso se quebra, você elimina você nega a si próprio, você elimina o seu eu. E aí essa luz brilha, incomoda nas trevas.
Por isso, a vida do crente é uma guerra, simplesmente porque você está nesse mundo de trevas. Você não pertence a esse mundo. Portanto, o mundo lhe odeia. O ódio deste mundo vai expressar contra você de várias maneiras. Mas uma maneira muito sutil é convencer você a se tornar como o mundo. Daí, essa luz escondida vai continuar escondida. O mundo vai oferecer a você massinha para você colocar nas rachaduras. E você vai achar que massinha é bonita. E vai começar a colocar. E vai começar a pegar as coisas que o mundo lhe oferece. E você vai colocando nesse vaso que deveria estar se rachando. Mas você vai consertando as rachaduras. E a luz não irradia. Daí, com a luz escondida, tem necessidade de ataque. Simplesmente aquele vaso fica lá. O diabo não vai atacar. Vai ficar tranquilo. O cristão vai estar vivendo uma derrota espiritual. Nós somos discípulos, somos soldados. E a nossa armadura, ela não é externa. É uma armadura que implica caráter da alma, implica obediência perseverante, vigilância responsável, disposição de coração segundo Deus, coragem de um soldado de Cristo. Nós vamos estudar isso depois com mais calma. Mas vestir a armadura, eu diria para vocês que eu já pensei nisso. Eu já cheguei a pensar, imaginava, que a armadura é como se fosse um local. Eu vou entrar dentro dela. Vestir a armadura como um astronauta veste o seu traje espacial. Sozinho ele já está em pé ali. Você entra dentro dele, né? É um traje de proteção. Sugere segurança. No entanto, ele é um traje próprio do salvo. A armadura pertence ao crente. Não adianta tentar vestir a armadura e achar que a pessoa já vai estar preparada para a guerra. O que a pessoa precisa para completar o traje, segundo as Escrituras, é o capacete da salvação e a espada do Espírito. Ou seja, a palavra de Deus e o salvo. As Escrituras e o nascido de novo. Essas duas coisas precisam estar juntas. As peças do traje de nada servirão se não tiver esses dois. Por isso é importante que nós tratemos de alguns assuntos antes de entendermos como vestir a armadura de Deus, toda a armadura de Deus. O versículo base de hoje é: finalmente, sejam fortes no Senhor e no seu grande poder. Irmãos, eu espero que todos aqui estejam certos de que nós estamos em uma guerra. Espero que todos estejam certos de que a nossa luta não é contra pessoas. Que essas pessoas que estão ao nosso redor, no nosso contexto, onde você esteja no seu cotidiano, essas pessoas, especialmente se forem cristãs, elas podem cair na armadilha do diabo. E esta queda, e aí está em pecado, este pecado afeta você, vai prejudicar você emocionalmente, fisicamente e ou espiritualmente. Espero que todos saibam que a nossa luta não é contra as pessoas. Espero que todos estejam certos que a nossa luta é contra o diabo e os seus auxiliares, que perfazem os poderes deste mundo de trevas. Espero que todos estejam certos de que o conflito é inevitável. Enquanto você viver para Deus, o cruzamento com as forças do inferno vai sempre ser uma constância na sua vida. Espero que todos saibam que nós recebemos tudo para uma vida abençoada. Recebemos em Cristo todas as bênçãos espirituais. Nós recebemos o perdão. Nós recebemos a graça de ser chamado filho de Deus. Tantos presentes. Espero que todos saibam que nós recebemos a habitação do Espírito Santo. Espero que todos saibam que nós somos representantes, embaixadores de Cristo aqui na terra, enquanto vivemos aqui. Portanto, cair na cilada do diabo significa envergonhar o nome de Jesus. Por quê? Porque nós representamos o poder de Deus.
Uma vez que o Espírito Santo habita em nós, a sua presença, a presença de Deus, pode ser expressada em nós. Nas últimas mensagens, nós focamos sobre o inimigo. Quem é o inimigo e qual a natureza da guerra. Porém, eu quero dizer para vocês que o inimigo já está derrotado. Em Cristo Jesus, o inimigo já está derrotado. É que ele não sabe disso, ele fica aí tentando nos atacar. E que você não precisa do diabo para enfrentar essa guerra. A sua própria queda, a sua própria carne, a sua própria natureza pecaminosa é suficiente para a guerra. Mas com a presença do diabo, a batalha se torna ainda mais feroz. Porque o crente, mesmo genuíno, ele age como um insensato. Ele pode agir como um insensato, como um que não possui sabedoria, como aquele que não pede sabedoria a Deus. E ele deixa de usufruir a capacitação de Cristo. Age como um insensato e deixa de se envolver positivamente no desenvolvimento do caráter de Cristo em si mesmo. Age como um insensato, age como um rebelde, orgulhoso, que coloca barreiras entre um outro membro do mesmo corpo. Então eu crio barreiras, sou eu aqui, não quero que ninguém me perturbe, cada um com a sua vida. Ele cria barreiras para aquele membro do mesmo corpo, mas ele está envolvido com a edificação, ele está envolvido com o desenvolvimento do caráter, ele está envolvido com o desfrutar dessa capacitação de Cristo, e ele quer se envolver e ajudar os outros membros do mesmo corpo a crescerem. Mas o crente ele pode agir de forma rebelde, com orgulho, e impedir que haja edificação, impedir que haja confrontação, impedir que haja ajuda, ou até mesmo encorajamento. Ou seja, ele não se envolve com a edificação do corpo de Cristo, não se envolve com o desenvolvimento do caráter de Cristo em si mesmo, e não desfruta da capacitação de Cristo para vencer as lutas. Mesmo que você não esteja demonstrando verdadeiro amor a Cristo, vamos dizer que você perceba na sua vida, você avalie, sabe, eu não estou demonstrando que amo o Senhor. No meu íntimo, eu percebo que eu não tenho sido constante na expressão do amor a Deus. Eu tenho falhado. Mas também lá no seu íntimo, eu creio que você quer, porque você tem o novo coração dado por Deus. Paulo usa lá em Tessalonicenses a palavra theodidactos, um coração ensinado por Deus. E a pergunta que eu faço aqui é: você é nascido de novo? Você nasceu de novo? Você foi transportado das trevas para a luz? Se a resposta é um sim convicto, mesmo que você tenha essas dificuldades de expressar o amor a Deus, eu creio que você não quer envergonhar o nome de Deus. Que você quer ser cheio do Espírito Santo. Lá no íntimo você quer desfrutar das riquezas espirituais, das bênçãos espirituais nessa vida. Ou seja, nas regiões celestiais onde você está. Você já se encontra. Você quer estar firme diante das ciladas do diabo, resistindo no dia mau. Você quer ter sabedoria para diferenciar, para discernir quem é o inimigo e quem não é o inimigo nos conflitos do dia a dia. Eu creio que você quer ser um instrumento de encorajamento para os seus irmãos dentro do corpo de Cristo. Eu creio que você quer passar pelas lutas e experimentar vitórias. Para experimentar tudo isso, Paulo, ele exorta: sejam fortes no Senhor e em seu grande poder. Seja forte para o serviço, seja forte para o sofrimento, seja forte para lutar. A força espiritual, a firmeza no Senhor, a coragem para enfrentar as ciladas são necessárias para a guerra espiritual. O crente ele é convocado, ele é chamado a ser forte no Senhor, na causa de Cristo e por causa de Cristo. Ou seja, na força de Cristo. Esse verbo, sejam fortes, ou sejam fortalecidos, aparece 7 vezes no Novo Testamento. E eu decidi então mostrar aqui as outras 6.
A sétima está aqui nesse versículo de Efésios, sejam fortes no Senhor, versículo 10, e aparece ainda em outros 6 lugares no Novo Testamento. Um em Atos e o restante nas cartas paulinas. Atos 9, 22. Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Paulo, ele havia passado pela experiência de conversão. Foi para Damasco, foi curado da cegueira, foi batizado, e ali houve uma ação sobrenatural na sua mente, que tudo aquilo que Paulo conhecia, ele era fariseu, ele conhecia o Antigo Testamento, a Torá, de uma maneira que ninguém aqui conhece. Era algo sobrenatural também. Agora imagina que todo aquele conhecimento agora ajustado em Cristo, e ele começa a perceber Cristo em todo o Antigo Testamento. Toda a Bíblia, que era a Bíblia do momento, toda a Escritura. E aquilo mexeu sobrenaturalmente com ele. Essa capacitação sobrenatural mexeu com Paulo. E ele, percebendo que Jesus o capacitou, ele mais e mais se fortalecia na familiarização com o Evangelho do Senhor. E ele expressava o caráter de Cristo, uma vida piedosa, passou a se mostrar muito forte desde o início da sua conversão, desde quando ele foi trazido para a luz. Paulo estava se mostrando cada vez mais ousado, mais resoluto, exatamente por causa da força espiritual que o Evangelho produz. Quando o Evangelho penetra na alma, você pode experimentar essa força também. Você pode ser fortalecido no Senhor com as Escrituras. Próximo versículo é Romanos 4, versículo 20. Só para os irmãos entenderem um pouquinho, eu quero ler aqui o versículo 19. Está falando de Abraão. E Paulo fala sobre Abraão. E sem enfraquecer na fé, Abraão levou em conta o seu próprio corpo já amortecido, tendo ele quase 100 anos, e a esterilidade do ventre de Sara. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glórias a Deus. Abraão, ele estava convicto de que Deus, ele é poderoso e é cumpridor, ele cumpre as suas promessas. Ele tinha motivos, irmãos, para duvidar. Olhava para ele mesmo, olhou para Sara, uma velhinha. Ele tinha motivos, mas ele exercitou a fé. Ou seja, ele se fortaleceu pelo exercício da fé. Então vamos aprender com ele, nós podemos exercitar a nossa fé. Ele rendeu glórias a Deus. Não apenas cantar a ele a glória, quando aparece a letra aqui, mas é cantar na nossa vida, demonstrando essa glória. Ele rendeu glória ao Senhor. E uma vez que a incredulidade, a dúvida a respeito das promessas de Deus, se houver isso, quem estiver duvidando vai estar, segundo as Escrituras, 1 de João 5,10, vai estar chamando Deus de mentiroso, porque você está duvidando de Deus. A fé de Abraão rendeu glória a Deus, a glória da sua sabedoria, do seu poder, da sua santidade, da sua bondade e especialmente da sua fidelidade. Abraão descansou na promessa de Deus, descansou na palavra de Deus, e ele glorifica a Deus confiando em sua palavra. Filipenses 4,13. Tudo posso naquele que me fortalece. Carecemos da força de Cristo para expressar contentamento, satisfação em todas as condições e situações. Jesus, ele é a palavra, ele é o verbo de Deus. Portanto, o versículo ele poderia ser lido usando outras palavras da seguinte forma: por meio de Cristo, por meio da palavra de Deus que me fortalece e continuamente me fortalece. Sou capaz de agir em todas as coisas pela renovação constante que a palavra de Deus proporciona. Dependo inteiramente das Escrituras, que é útil para todo o meu poder espiritual.
1 Timóteo 1,12: Dou graças a Cristo nosso Senhor, que me fortaleceu e me considerou fiel, designando-me para o ministério. Quem que me fortaleceu? Paulo está dizendo, Jesus deu todas as habilidades para a pregação do Evangelho. E toda aquela força para executar o trabalho, executar todo o serviço ao qual Paulo foi chamado. Toda a firmeza, toda a resolução, toda a fortaleza de espírito com que Paulo foi dotado para suportar todo o sofrimento por causa de Cristo e do seu Evangelho. Assim como Paulo olhou para o seu passado e viu quão miserável ele é, percebeu quanta misericórdia ele havia recebido, porque ele era um homem pecador, o pior dos pecadores, segundo ele. A fé e o amor de Jesus o encheu por meio da sua graça. Ele se fortaleceu. Paulo não pregaria, ele não se manteria firme, ele não se manteria resoluto diante de todo o sofrimento por qual passou, se não fosse a palavra de Cristo. 2 Timóteo 2,1: Quanto a você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Aqui, Paulo mais uma vez reforça que somente Jesus pode nos fortalecer. Fortificar-se na graça em Cristo, ela está em oposição a ser forte em si mesmo, com a sua própria força. Um crente que tem o privilégio de ensinar outros, ele pode cair numa armadilha e passar a confiar na sua própria suficiência. Então eu estou crescendo, e aí eu começo a ensinar, e aí eu acho que eu estou o suficiente. Isso é muito perigoso. Eu peço que os irmãos orem pelos seus pastores, pelos seus professores, pelos irmãos, seus discipuladores, por aqueles que estão lhe ensinando, por aqueles que ensinam na igreja. Orem para que não caiam nesta armadilha de uma autoconfiança, uma autossuficiência. Ser fortalecido não na sua própria força, nem mesmo na graça que você já recebeu. Eu recebi graça de Deus, eu não posso usar essa graça que eu já recebi e me fortalecer com ela. Eu já fui fortalecido, eu não posso excluir Deus e agora usar só essa graça. Não, a graça que está em Cristo Jesus, não que está em você. 2 Timóteo 4,17: Mas o Senhor esteve ao meu lado e me revestiu de forças. Paulo ele foi abandonado no final da sua vida, mas o Senhor esteve ao meu lado. Apesar desse abandono dos amigos, dos irmãos, Paulo experimentou o fortalecimento pela presença e ação de Deus em seu favor. Que Deus providenciou para ele a oportunidade de testemunhar e proclamar o Evangelho aos gentios. E concedeu a ele convicção a respeito da completa salvação. Nós podemos então ser fortalecidos somente pelo Senhor e em seu grande poder, independentemente de termos a fidelidade dos irmãos mais próximos. Nós podemos ser fortalecidos pela renúncia de capacitação própria e dependência exclusiva da graça de Deus. Não olhe para aquilo que você já tem. Você pode ser fortalecido pela convicção do chamado por Jesus. Você foi chamado por Jesus para um ministério na sua igreja local. Então não é um chamado apenas para ministérios pastorais ou de professor. O seu ministério, você foi chamado, e Ele chamou, Ele capacitou, e vai manter você fiel neste serviço. A Ele a glória. Você pode ser fortalecido pelo entendimento de que Jesus continuamente fortalece o crente, e não eventualmente. Você pode ser fortalecido pela confiança nas promessas de Deus, jamais duvidando de Deus, uma vez que é impossível que Deus minta. Você pode ser fortalecido pela certeza de que somente o conhecimento do Evangelho é que o capacita a expressar o caráter de Cristo. Como é que nós conseguimos tudo isso? Pela palavra de Deus. E nós temos a palavra dele conosco. A palavra é o nosso alimento. E alimento pressupõe matéria-prima para gerar energia, para fortalecer. Por exemplo, na palavra de Deus, nós aprendemos algo que é muito fortalecedor. É a compreensão do que espera o povo de Deus. Essa esperança maravilhosa.
A Bíblia fala sobre a volta de Jesus. A igreja possui a verdadeira esperança. A vida real é a que está por vir. Não é essa vida. A vida é a vida com Cristo. O crente que estuda a palavra cada vez mais coloca os olhos nesta vida eterna. Por exemplo, Abraão, ele estava esperando pela cidade que tem alicerces e que não podem ser destruídos, da qual Deus é o arquiteto e o construtor. Moisés, ele tinha os olhos fixos, ele fixou os olhos na recompensa futura, muito mais valiosa do que os próprios tesouros do Egito. Paulo se refere aos colossenses agradecendo a Deus por eles estarem naquele momento presente, expondo a fé deles. Paulo fala, eu agradeço a Deus pela fé, pela demonstração da fé e do amor que vocês têm por todo o povo de Deus. E aí ele diz, vocês têm essa fé e esse amor por causa da esperança de receber todas as coisas que estão reservadas para vocês no céu. Se a compreensão do seu futuro estiver na sua alma, no seu coração, você vai possuir uma visão diferente em relação a todos os interesses deste mundo. Todos os artigos valiosos, todos os artigos brilhantes deste mundo, eles poderão ser sacudidos na sua frente. A nova visão de tudo isso, diante do que o espera, porque o crente ele está destinado a uma enorme e um grandioso privilégio, uma enorme bênção, né? Um privilégio exclusivo de encontrar com o Senhor Jesus, o Salvador, o Redentor. Com essa visão, com essa nova visão, você vai ver este mundo também com uma nova visão, não mais de se atrair por este mundo. Essa nova visão fará com que você haja e reaja com uma coerência de quem não pertence a esse mundo. Qual é o resultado prático para o dia a dia do cristão esperançoso? A resposta, todo aquele que tem essa esperança em Cristo purifica a si mesmo assim como ele é puro. A Escritura alimenta o crente com a verdade de um relacionamento que existe de fato entre Deus e ele. Existe um relacionamento. Porque naquele dia, muitos vão dizer, Senhor, Senhor, em teu nome fizemos isso. Falar, não vos conheço, apartai-vos de mim. Eu não tenho relacionamento com vocês. Mas a Escritura alimenta você com a verdade desse relacionamento, que é real, porque Ele que criou esse relacionamento. E aí você pode afirmar, a minha cidadania está no céu. Eu estou me preparando para o céu. Se você fizer essa confissão com a sua alma, já vai infundir em você força, poder, vigor, vida. A palavra ensina que o crente ele é um cidadão dos céus o tempo todo. Você não é cidadão dos céus só quando vem aqui, ou quando se reúne com os irmãos para comunhão, está junto de uma comunidade coletiva e agora então eu sou o cidadão dos céus. Não, você é 24 horas. O que o crente faz ou deixa de fazer se reflete no nome de Deus, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Como disse, nós somos representantes de Deus, desse poder aqui neste mundo. Porém, o crente ele não está sozinho. Isso que é maravilhoso. Ele possui em sua conduta a honra da família de Deus. O que você vai fazer e vai deixar de fazer pode honrar a família de Deus. E não é um constrangimento. Eu tenho que fazer em honra a Deus. Não é um constrangimento, não é algo pesado, mas uma honra, uma percepção que vem pelas Escrituras e fala, eu sou um cidadão dos céus. Vai gerar poder, vigor, coragem, força para as suas ações e reações piedosas. Como é que eu posso me tornar mais forte no Senhor e em seu grandioso poder, ou em seu poder grandioso? Ao invés de dar uma resposta aqui diretamente, vamos analisar desde o início da sua vida, né? Ao nascer de novo, o crente, ele recebeu a semente da vida. Deus colocou essa semente, e essa semente da vida que está no crente faz com que João, até mesmo ele afirma, ele não pode permanecer no pecado.
quem nasceu de novo, quem tem a semente da vida, não vai viver pecando. Há algo na nova criatura que é muito maior do que ele todo. Esse novo princípio vai governar toda a sua vida, por toda a eternidade. Portanto, não mais viver, como Paulo coloca lá em capítulo 4 de Efésios, não mais viver a vida como você vivia antes. Mas Jesus dá a resposta aqui. Como é que nós podemos alimentar esse novo princípio de vida, de poder, de vigor, para se desenvolver e se fortalecer ainda mais? Como um bebê que acabou de nascer, o que ele precisa? De comida, de alimento, comida e bebida. Necessita de nutrição. Muito bem. Como é que nós obtemos nutrição para essa semente? Aí está Jesus respondendo: eu sou o pão que dá vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. Quem crê em mim nunca mais terá sede. Então está muito claro. Ir a Jesus. Perseverar em crer. Perseverar em ir a Jesus. Jesus disse isso de forma ainda mais forte. João 6, 53 e 59. Uma resposta de Jesus. Então Jesus disse novamente: eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do meu filho, não comer a carne do Filho do Homem e não beber o seu sangue, não terão vida em si mesmo. Mas quem come minha carne e bebe o meu sangue terá vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem come minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Eu vivo por causa do Pai, que vive e me enviou. Da mesma forma, quem se alimenta de mim viverá por minha causa. Eu sou o verdadeiro pão que desce do céu. Seus antepassados comeram maná e morreram. Quem comer este pão não morrerá, mas viverá para sempre. Ele disse essas coisas quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. No versículo 57, Jesus diz: o Pai me enviou. O Pai vive e eu vivo por causa do Pai. Vivo pelo Pai. Recebo minha força, recebo minha nutrição, recebo meu poder do Pai. A encarnação envolveu isso. Jesus viveu completamente na dependência do Pai. A natureza humana de Jesus exigia que ele se colocasse nessa condição de dependente, porque o homem foi criado para ser eternamente dependente de Deus. Por que Jesus orava tanto? Por que ele orava com extrema regularidade? Porque o Pai é o seu alimento, a sua nutrição, a sua força. E ele diz ainda no fim do versículo 57, assim, quem comer de mim, por mim também viverá. A vida do crente é dirigida, governada, determinada por essa fé em Jesus. Por se render a Ele, por confiar nele e na força do seu poder. Uma crença em Cristo meramente intelectual é insuficiente. É preciso que Cristo se torne a vida do crente, o seu alimento, a sua bebida, tudo para o crente. Ao falar de carne e sangue, Jesus nos ajuda a entender que a obra é completa. Nos ajuda a compreender que nós temos de nos apropriar de Cristo na figura da igreja como organismo, como corpo. Jesus é a cabeça e nós, a igreja, é o corpo de Cristo. E toda a energia vital vem da cabeça, vem de Cristo, e Ele é a fonte de todo o poder do corpo, todo o poder de cada um dos membros do corpo. Como é que nós podemos aplicar isso tudo? Nós vamos voltar para a palavra de Deus. A Bíblia foi nos dada para isso. Cristo nos alimenta por meio da palavra. Ele próprio é a palavra. Paulo diz que a mensagem de Cristo habite ricamente em vocês. Ensinem, instruam uns aos outros com toda a sabedoria. Façam isso louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais. E cantem com o coração cheio de gratidão para com Deus. Quer ser forte? Quer ser fortalecido no Senhor em seu enorme poder? Leia, mastigue, assimile completamente as Escrituras. Experimente a transformação. Pegar palavras aqui no aplicativo ou no livro. Pegue essas palavras,
Experimente a transformação dessas palavras virtuais ou escritas, impressas num livro. Transforme isso em vida. Experimente isso. Experimente isso, você demonstrando a vida que vem das Escrituras. Jesus chama seus discípulos para uma hora tranquila, uma hora silenciosa, um tempo de meditação, sem agito, sem barulho, sem interrupções. Desligue o Wi-Fi. Jesus ele não usa internet. Desligue o celular. Jesus também não tem um. E não vai ligar para você emprestando um de alguém. Ele diz: venham comigo, vamos sozinhos encontrar um lugar tranquilo para descansar. Jesus chama os seus discípulos para isso. E Ele está chamando você. Você tem um minutinho silencioso. Não estou nem falando hora. Talvez a hora aqui de forma generalizada. Um tempo silencioso com Deus. Quem sabe pode se tornar uma hora, 2 ou mais. Mas você tem esse tempo e você se separa, até mesmo da sua esposa. Naquele momento que você se dedica se separando para a oração. Você dedica esse tempo com o Senhor Jesus. Você aceita o convite dele. Vamos sozinhos encontrar um lugar tranquilo. Descansar um pouco. Ali, descanse, se alimentando da palavra, da carne e do sangue de Jesus. Aproprie-se das Escrituras. Seja fortalecido, edificado e firmado na fé. Devemos também considerar a oração. É outro modo de receber sustento, força, vigor, poder, assim como Jesus recebia do Pai. Que a oração seja diferente de somente petições mescladas com algumas ações de graça. Que a sua oração seja amizade, comunhão com Deus. Na oração, desfrute essa comunhão. Fale com Deus, fale com Jesus, fale com o Espírito Santo. Mas ouça também. Como é que eu vou ouvir na oração, né? Como é que eu vou conversar com Deus na oração? É só eu que falo? Não, fale também. Mas ouça. Certamente as verdades das Escrituras vão fervilhar na sua mente. Entre na presença de Deus antes de orar. Não comece já, Senhor, estou aqui. Não comece falando. Você vai ter um tempo silencioso. Pare, comece a perceber a presença de Deus. Deus está aqui, irmãos. Mas onde que Ele está? Onde que Deus está? Peraí. Quem sabe dizer onde Deus está? Só que nós temos dificuldade. Vamos orar. Você fecha o olho, você fica imaginando Deus aonde? Lá em cima, longe, sei lá. Talvez você imagine Deus está aqui, perto do púlpito ou do seu lado. Mas Deus está aqui. Tente compreender a presença de Deus. Você está na presença de Deus. E aí então, comece a falar com Deus. Tire um tempo, pare de falar e ouça Deus. E aí você vai ver afirmações das Escrituras sobre quem é Deus, sobre o interesse dele por você, sobre o cuidado dele por você. E essa conversação fortalece a sua alma, até mesmo o seu corpo. De repente, até mesmo aquela gripe, aquele vírus, pode ser, Deus pode tirar, pode fortalecer o seu corpo, lutar contra esses males. O seu ser integral é fortalecido por Deus por meio da oração, que se preenche com adoração, louvor a Deus, reconhecendo a sua presença, uma presença santa, maravilhosa. Portanto, depois que você perceber, você vai soltar as palavras e desfrutar de uma conversação. Experimente isso. Tire um tempo com o Senhor, nessa hora silenciosa. Para finalizar, coloque toda essa energia, aí você vai ser fortalecido. Você precisa colocar essa energia para fora, mas com sabedoria. Exercitando, praticando, ensinando o que você já tem aprendido. Não perca a oportunidade. Ensine a palavra de Deus. Hoje, por exemplo, teremos o Junto à Panela. Você pode aproveitar e ensinar como que você vai aplicar o item da mensagem, ou a mensagem toda no seu contexto, como que você planejou, como que você pretende colocar em prática. Ensine, coloque para fora essa energia que Deus está lhe concedendo pela palavra. Seja exemplo para os outros, vivam a vida para que os outros observem e vejam o exemplo de alguém fortalecido pelo Senhor. Quando nós olhamos para os homens como Abel, Noé, Abraão, Davi, Moisés, Jefité e tantos outros,
nomes que nós temos na palavra de Deus, homens de fé, nós veremos que eles perseveraram de forma firme e exercitaram, eles passaram por duras provas, as suas histórias ficaram registradas na palavra de Deus para nos fortalecer, porque nós podemos ver claramente a graça de Deus nas suas vidas. E podemos ver Deus segurando as suas mãos, podemos ver Deus conduzindo cada um deles. Então, quando você estiver desanimado, passando por lutas, por dúvidas, alguma dúvida vier na sua mente, quando você estiver sem saber o que fazer, num beco sem saída, leia as histórias desses homens, leia Hebreus 11 e envergonhe-se de si mesmo. Humilhe-se, dependa do poder de Deus. Eles fizeram o que fizeram e chegaram a experimentar triunfo da fé por causa do poder de Deus. E você também tem esse mesmo acesso, como nós dissemos na introdução da mensagem, a palavra de Deus e o salvo. As Escrituras e o nascido de novo precisam estar juntos. Caso contrário, a armadura não estará completa. Por isso, atente e mantenha os seus olhos na pessoa mais importante. Eu quero terminar com esse texto. E quanto a nós, temos essa grande multidão de testemunhas ao nosso redor. Portanto, vamos pôr de lado o que nos atrapalha, o pecado que nos amarra, e vamos correr com perseverança a corrida que está à nossa frente. Vamos fixar os nossos olhos em Jesus, que é a fonte da nossa fé e é quem a torna completa. Ele, em troca da alegria que lhe tinha sido oferecida, suportou a cruz, sem fazer caso da humilhação que sofreu. E agora ele está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem em Jesus, que suportou tão grande oposição dos pecadores contra si mesmo, para que assim vocês que não fiquem cansados nem desanimados. Pelo contrário, sejam fortalecidos no Senhor e em seu enorme poder. Vamos orar? Pai querido, nós queremos de fato ajustar a lente dos nossos olhos em Jesus Cristo, olhando como o nosso Redentor, que se humilhou e veio até aqui, viveu por nós, morreu por nós. E hoje é o nosso advogado, hoje está à direita de Deus Pai, que intercede por nós. Ó Pai, nós agradecemos pela obra de Jesus, agradecemos porque Ele nos fortalece, agradecemos pela força do Senhor Jesus, que temos total acesso. Rogamos a Deus que o Senhor nos faça mais perceptíveis desse privilégio e que possamos desfrutar disso tudo. Ajuda-nos, ó Deus, a não apenas compreender a Tua palavra, mas praticá-la com sabedoria para a glória do Senhor. Ajuda cada um dos meus irmãos aqui. O Senhor sabe a luta de cada um. Ajuda, ó Deus, a compreenderem pela sabedoria que o Senhor mesmo concede, a como aplicar a Tua palavra, como realmente ser diligente em colocar coerência nas suas ações e reações, coerência com aquele que foi chamado, aquele que é discípulo de Cristo 24 horas, por toda a eternidade. E que amanhã, quando a impressão que se dá é que não há mais uma vida espiritual, a impressão de que agora, estando num ambiente onde pessoas que não têm um compromisso com o Senhor estão ao nosso redor, onde que o objetivo são objetivos de indústria, de comércio, e parece que não há espiritualidade ali, nós possamos ter a nossa visão ajustada e colocar sempre em Cristo Jesus, e essa força do Senhor esteja nos dando condições de ali demonstrar a glória do Senhor, viver para a Tua glória, ser luz, expor a luz de Jesus a este mundo. Ajuda-nos, ó Deus, a enfrentar as lutas que farão todo o possível para que nós não procedamos assim. E o Senhor nos ajude, ó Deus, a sermos diligentes, resistirmos ao diabo, sujeitar ao Senhor e vê-lo fugindo
de nós. É a nossa oração, agradecidos, confiando no Senhor, em nome de Jesus. Amém. Diabo, sujeitar ao Senhor e vê-lo fugindo de nós. É a nossa oração, agradecidos, confiando no Senhor.